Na sua casa você precisa gritar e ameaçar para que o teu filho te escute? Parece que todo mundo está o tempo todo estressado? Bom, isso causa um estresse na família e tem como melhorar. Meu nome é Roselene Viana, eu sou psicóloga infantil. Bom, falando um pouquinho de como as coisas acontecem, né? Por que torna essa gritaria em casa? Por que a criança só responde quando a mãe ameaça ou grita com a criança? Essa forma de comunicação é uma construção, então vem acontecendo desde que a criança é pequenininha. A criança vai aprendendo que quando a mamãe fala, não precisa cumprir de imediato, porque ela vai falar uma, vai falar duas, vai falar três, vai falar quatro, e quando ela gritar, aquele é o momento. Então a criança fica esperando o sinal de que agora é sério. E quando que é sério? Então cada família tem um padrão. Quando a mãe fala assim, vou pegar o chinelo, quando a mamãe vai lá perto da criança, ou quando a mamãe dá um grito, fala alguma coisa, a criança percebe que agora a coisa é séria. Ou quando a mamãe pede socorro para o papai, ou o papai pede socorro para a mamãe. Então as coisas agora estão ficando mais sérias e aí a criança cumpre. O que acontece é que isso vira um padrão. A criança só vai responder ao comando quando acontecer aquilo que sinaliza que agora você está falando a verdade. Para que isso cesse, esse ciclo vicioso cesse, precisa fazer uma mudança e essa mudança tem que partir dos adultos. Então, o desafio que eu ponho para vocês é passe 1 ou 2 dias observando como vocês dão o comando para a criança, como que vocês falam com as crianças e observe como elas respondem. Então, primeiro se observa, tenha consciência da sua postura em relação à criança. Você fica estressado? Você grita? Como que você se posiciona diante quando você está passando uma informação para a criança? Então, primeiro, se observe. Então, um segundo momento que eu falo para vocês é, tenha o hábito de dar um aviso antes de uma ordem para a criança. Então, eu vou lá e eu coloco ela consciente do que vai acontecer depois. Então, filho, daqui a 10 minutos vai ser hora de você fazer a tarefinha de casa, então se organiza. Vamos supor que a criança está assistindo lá um desenho e ela fala, mãe, mas falta 15 minutos para acabar o desenho. Então, nesse momento, é o momento da negociação. Ok, filho, então daqui a 15 minutos, assim que acabar o desenho, você vai ter que vir fazer a lição. Ok, deu 15 minutos, você vai lá e fala, agora é hora de fazer a lição, acabou o desenho. Se a criança quiser reclamar ou negociar mais alguma coisa, você fala, olha, a gente tinha um combinado que após o desenho, eu já tinha te avisado, você ia fazer a sua tarefinha. Se a criança continuar reclamando, chorando, você vai colocar ela diante de uma consequência. Olha só, filho, você tem o tempo seu de descanso, de assistir TV, mas você sabe que você tem que fazer a tarefa. Se você decidir não fazer a tarefa ou reclamar por causa do desenho, eu vou entender que você não pode assistir o desenho antes da tarefa, então vai ter que fazer a tarefa antes. Então, amanhã, a partir de amanhã, eu tiro o seu desenho. Então, o que você prefere? Ir lá e fazer sua tarefa e voltar para assistir o desenho e brincar? Ou reclamar e vai ter que fazer a tarefa e amanhã perder o desenho? Então, ó, gerei uma consequência para a criança. E aí eu coloco ela para refletir, porque ela tem a possibilidade de fazer uma escolha nesse momento. E aí, com certeza, a criança, entendendo que hoje funciona assim, amanhã funciona assim, depois de amanhã funciona assim, ela não vai ficar fazendo escolhas, que é chorar e reclamar, para depois ter que fazer a tarefa e perder o desenho no dia seguinte. Então, o desafio nesse primeiro momento, dessa primeira dica é, faça um aviso antes de uma ordem, faça cumprir a partir do momento que você deu a ordem. Então, eu não vou voltar atrás, eu não vou negociar, então tá bom, fica mais 15 minutinhos, daqui a pouquinho a mãe volta e te chama. Não, você já tinha dado um aviso, a partir do momento que você foi chamar ele para fazer o que tinha sido combinado, você tem que fazer cumprir, tá bom? Não volta atrás. E isso tudo sem gritar, sem se estressar com a criança. Outra coisa que precisa ser observado para diminuir os gritos é o excesso de advertência que eu dou para a criança. Para com isso, desce daí, já falei, faça isso, não faça isso. Então, o tempo todo tá dando advertência para a criança, cansa e a criança para de responder aos comandos, porque aquilo vira uma forma de comunicação. Então, observa o quanto de comando você está dando. Primeira coisa que tem que pensar, por que eu estou dando esse comando? Vai servir para alguma coisa? A criança já foi orientada sobre isso? Se ela já foi orientada,
Ainda mais as crianças aí entre 3, 4, 5 aninhos, muitas vezes a gente não precisa ficar intervindo o tempo todo. Então a criança está lá pulando no sofá, ela já sabe que não pode pular no sofá, você já falou isso várias vezes, mas o tempo todo ela está lá pulando. Muitas vezes para chamar a atenção. Então se ela está buscando atenção, a gente tem que dar essa atenção de outra forma. Não é dando advertência, a gente vai falar disso em um outro momento, né? Mas hoje, o que é importante se saber? Redireciona a criança. Chama essa criança para fazer outra coisa, para estar perto de você, numa atividade, ou coloca ela para fazer alguma outra coisa sem dar uma bronca nela. Então, filho, vem aqui ajudar a mãe a guardar isso daqui, ou filho, pega aquele jogo e ajuda a mamãe aqui, que eu vou terminar e vou brincar com você de tal coisa. Isso vai tirar a criança daquele movimento em que ela está, que você não quer que ela fique, por exemplo, mexendo com alguma coisa ou fazendo alguma coisa que não é adequado, e você vai redirecioná-la para algo que seja valorizado por você. Então, não preciso dar advertência para a criança o tempo todo. Então, a dica aqui é: diminua os excessos de advertência. Direcione a criança para uma coisa que seja favorável. Então, a gente vai dar informação para ela do que é aceitável, do que é legal. Outra coisa importante é: evite o excesso de fala. Você pontuou para a criança o que precisa ser feito, é aquilo, não precisa ficar falando, explicando. Você ensina um padrão para a criança que é de falar em excesso, e ela vai fazer isso com você, você fica irritado. Então, pontua o que tem que ser feito, fala da situação, não fala da criança, fala da situação e ajuda ela a cumprir aquilo ali, né? A ela chegar no resultado. Mostre a consequência e é ponto, não precisa ficar falando o tempo todo. Então, ser sucinto, ser claro. Bom, então para a gente fechar, tudo que a gente falou nesse vídeo dê um aviso antes da ordem, né? Pontue para a criança antes do que vai ser feito. Quando você for lá estabelecer o que tem que ser feito, não volte atrás. Então, o que foi estabelecido tem que fazer cumprir. Observe como que está o excesso de controle, não precisa controlar tudo. Redirecione a criança quando for possível, coloque ela para uma atividade e seja breve na sua fala, não fique falando o tempo todo. Então, essas dicas, mais colocar em prática e repetir, sabendo que ninguém é perfeito, você não vai conseguir fazer isso de forma 100% o tempo todo, mas o quanto mais você exercitar, mais colocar em prática e repetir, a criança vai mudando a forma de responder aos seus comandos. Então, você muda a dinâmica da criança, a criança muda a dinâmica também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostou e contribuiu com vocês, curte o vídeo, compartilha com outras famílias e deixa aí algum recadinho ou dica de assuntos que vocês querem, que vocês acham interessante, que eu gravo para vocês. Tá bom? Um forte abraço, tchau!